Plans to build a nuclear fallout shelter at Peterborough in Cambridge. 3 High Court judges have cleared the way for public. It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost on the Falkland continent, will be built in Japan. A spokesman for Q holding in, they said... Tell me true, tell me why was Jesus crucified? Eu tive uma ideia e eu não sei se ela vai durar. Eu não sei se é para eu desenvolver essa ideia. Eu vou refletir por 5 minutos sobre ela. Eu acho que uma das minhas grandes questões está naquelas ideias que vêm e você não sabe o que fazer com elas. Qual a diferença de uma ideia epifânica e uma ideia nascente? Você sabe o que são elas. Uma ideia nascente é aquela ideia que acabou de chegar e precisa ser desenvolvida. Eu já vivi muitas vezes essa ideia de uma forma imprudente. Teve uma vez que 2 horas da manhã eu tive uma ideia e 5 horas da tarde do mesmo dia eu tinha colocado aquela ideia, que era uma ideia grande, no ar, disponível para o mundo, né? E foi estupidez da minha parte. Eu apaguei a coisa na hora porque eu vi que não era uma ideia para ser lançada de uma vez. Era uma ideia para ser ruminada, era uma ideia para ser incubada, desenvolvida. E eu não fiz isso, eu tive que voltar atrás. Uma outra ideia que surge é a ideia epifânica, que é aquela ideia que vem e precisa ser colocada para fora imediatamente. Porque é um desses vislumbres que você não consegue retomar. Não é uma coisa que você guarda e fala, depois eu volto. Não, você precisa, você foi chamado, você recebe uma convocação de trazer aquilo à realidade. É como um sonho. Quando você sonha, se você acorda e lembra daquele sonho, é bom que você anote o sonho, para que você não esqueça, porque passou 5 minutos, você vai esquecer o que foi sonhado, né? O sonho, ele se perde muito rápido. É a mesma questão. A ideia, ela se perde, ela é roubada. Então nós não podemos deixar ela ser roubada. Nós precisamos colocá-la para fora. Mas quando que eu vou saber se uma ideia é epifânica ou é nascente? Eu não sei. Não é só uma questão da ideia ser boa na teoria, mas na prática não ser. Não é isso, vai além disso. Eu já tive muitas ideias epifânicas que eu achei que na teoria eram boas e na prática se revelaram boas também, né? Não é uma questão de se é bom na prática ou não. É uma questão de se ela é para existir ou não, né? Esse é o ponto. Ela deve existir ou ela deve... E quando ela deve existir? Imediatamente? Ou ela deve ser guardada? Eu acho que existe um lugar também pra gente guardar as ideias. Tipo assim, ter um diário para anotar as ideias e elas não se perderem. Mas ao mesmo tempo, minha preocupação, e aqui eu falo mais na questão artística mesmo. Tipo assim, existe uma diferença entre você anotar a ideia, tipo assim, exaustivamente no diário, né, de você já produzir artisticamente aquilo de uma vez. Qual a diferença? É porque quando você produz de uma vez, você vai com a intensidade que você estava no momento. E acho que a gente não pode desconsiderar esse aspecto da nossa existência, que é a empolgação. Acho que a empolgação é sempre vista de uma forma ruim, uma forma errada, sabe? Tipo assim, empolgação significa imprudência, muitas vezes, né? E de fato muitas vezes, mas às vezes não. Às vezes a empolgação é uma coisa boa, às vezes a empolgação é o combustível necessário para você chegar em algum lugar. Sem a empolgação você não consegue. Por que não? What have we done to England?
Uma outra questão me surgiu aqui, né? A gente tem dois tipos de ideia, então. A ideia epifânica e a ideia nascente. A ideia nascente, ela surge pequenininha e ela vai aumentando até se tornar uma ideia madura, né? Já a ideia epifânica já nasce amadurecida. Claro, com algumas falhas estruturais por ela não ter passado por um processo de amadurecimento, mas ela já nasce pronta, entre aspas. Mas ainda existe um caminho a ser trilhado pelas duas, que é o caminho do processo criativo. E esse caminho é o caminho onde a ideia cresce de verdade e se materializa. A grande dificuldade é a materialização, né? A materialização é a grande dificuldade. E isso sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque por que eu preciso passar pelo processo criativo? Por que eu não posso simplesmente estalar meus dedos e a coisa nasce imediatamente, né? Porque Deus faz isso. Deus estala os dedos e a coisa surge. Deus fala, haja luz e há luz, né? Por que ele não precisa passar pelo processo enquanto nós precisamos, né? E a conclusão que eu cheguei foi que Deus, ele já ama tudo que ele cria, né? Tem um livro apócrifo, um livro de sabedoria, que diz assim, pois amastes todas as coisas que criastes. Então Deus ama o que ele cria, e o amor pela sua criação é quase algo que preserva, no sentido assim, quando você ama, você cria algo que faz bem para os outros, é algo que não destrói, né? Quando nós criamos apressadamente, nós não desenvolvemos amor pela nossa obra. E Deus quer que a gente passe pelo processo de criação para que a obra seja amada. Isso é muito difícil de aceitar. Isso é muito difícil de aceitar. Porque eu quero criar. Logo, tipo assim, imediatamente. Mas não é assim que funciona. E eu preciso aprender que não é assim que funciona. É chato.